SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é aplicado a cada 2 anos em escolas de todo o país. O SAEB reflete os níveis de aprendizagem de língua portuguesa, matemática e ciências demonstrados pelo conjunto de estudantes avaliados, utilizando como instrumentos a aplicação de testes e questionários nas escolas. Os questionários avaliam fatores associados ao desempenho, nível socioeconômico, formação de professores e condições de trabalho, habilidades socioemocionais. Da integração entre o censo escolar e o SAEB, sai mais um importante dado para a educação brasileira, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB é o resultado de 2 conceitos muito importantes para avaliar a qualidade da educação: o fluxo escolar e o desempenho dos estudantes em português e matemática. A união desses 2 dados permite traçar metas de qualidade educacional para o sistema de ensino e para a própria escola. Sejam bem-vindos ao aulão virtual de língua portuguesa e matemática. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvana, professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Petrolina, e hoje eu estou aqui para que juntos possamos estudar um pouquinho mais a respeito dos descritores do SAEB. Sim, do SAEB. Tenho certeza que todos vocês sabem o que é o SAEB, que é o Sistema da Avaliação da Educação Básica. Essa avaliação ela é muito importante, tanto para vocês alunos que têm a oportunidade de testar o conhecimento que vocês adquiriram ao longo desse percurso escolar, como também para as escolas e para o município, que através dessa avaliação também terão uma média que nós chamamos de IDEB. Então, gente, o SAEB é muito importante. Vocês sabem que nós estamos muito próximos dessa avaliação. Por esse motivo, nós estamos revisando hoje alguns descritores do SAEB, descritores esses que tiveram um percentual ainda um pouquinho baixo em relação ao resultado que vocês tiveram no último diagnóstico. Estão lembrados que vocês fizeram recentemente uma prova com todos os descritores SAEB? Sim, a partir do resultado dessa avaliação, nós observamos que alguns descritores ainda estão com um percentual abaixo de 50%. É por esse motivo que eu, professora Silvana, estou aqui hoje para trabalharmos um pouquinho mais a respeito dessas questões. Vamos lá? Um dos descritores que eu gostaria de tratar hoje, que eu vou tratar hoje, é esse, o localizar informações explícitas em um texto. O que é isso, professora? Informações explícitas. É algo muito fácil. O que está explícito é aquilo que está visível aos nossos olhos. Então, no texto, tem muitas informações. E dentre essas informações, tem aquelas que estão explícitas, ou seja, elas são visíveis aos nossos olhos. Então, toda vez que vocês se depararem com uma questão onde o item ele pergunta algo sobre uma informação que está clara dentro do texto, é porque ele está buscando aí a informação explícita. Ela também pode aparecer de uma forma que não está tão clara, porque pode ser uma paráfrase. O que é isso, professora? A paráfrase são quando surgem palavras que não alteram o sentido do texto, mas que elas são escritas de uma forma diferente. Tá bom? Mas, no geral, o explícito é o que está visível aos nossos olhos. Nunca esqueçam disso. Então, fiquem atentos a toda e qualquer leitura que vocês fizerem. E, por meio dessa atenção que vocês vão dar ao texto, vocês vão conseguir, sim, com muita clareza, identificar as informações explícitas. Vamos para um exemplo? Aqui eu trouxe um texto para vocês, que é uma carta do leitor, ou seja, essa autora, ela leu um artigo, né, numa revista, ela gostou muito desse artigo e ela escreveu uma carta, né, para a edição da revista, elogiando o artigo. E ela diz assim: concordo plenamente com o artigo, revolucione a sala de aula. Então, tá vendo que revolucione a sala de aula está entre aspas, porque é o título do artigo que ela leu, certo? É preciso que valorizemos o ser humano, seja ele estudante, seja professor.
Acredito na importância de aprender a respeitar nossos limites e superá-los quando possível. Será mais fácil se pudermos desenvolver a capacidade de relacionamento em sala de aula. Como arquiteta, concordo com a postura de valorização do indivíduo em qualquer situação. Se procurarmos uma relação de respeito e colaboração, seguramente estaremos criando a base sólida de uma vida melhor. Então, esse texto foi escrito por Tânia, né? Tânia Bertolucci de Souza, né, de Porto Alegre. E observe que ela está expondo aí a opinião dela em relação a esse artigo. Né? Então, todo texto, gente, que nós formos ler, é interessante que a gente faça uma leitura minuciosa, atenta, né, que possamos enxergar cada detalhe desse texto. Um dos grandes pontos-chave da gente se sair bem, de nós nos sairmos bem numa avaliação de leitura e compreensão textual é a atenção que nós vamos dar aos textos, né? E aqui nós estamos trabalhando a questão da informação explícita. Vamos ver o que é que de fato está explícito no texto, o que é que o texto registra, né? Como está pedindo aqui o item. Letra A. É fácil superar limites se a capacidade de relacionamento for desenvolvida? Letra B. O artigo revolucione a sala de aula, valoriza o ser humano? Letra C. A arquiteta está criando uma base sólida para uma vida melhor? Ou letra D. É necessário valorizar o ser humano, seja ele estudante, seja professor. Então, dentre essas opções, qual é a informação que está aqui clara no texto, visível aos nossos olhos? É a letra A, B, C ou D? Muito bem, tenho certeza que vocês conseguiram identificar. E é a letra D. Observe que ela diz aqui, ó, é preciso que valorizemos o ser humano, seja ele estudante, seja professor, né? Então, aqui é uma opinião dessa autora e é uma informação que está explícita dentro do texto, ela está clara, visível aos nossos olhos. Então, da forma como está aqui no texto, está aqui na opção da letra D. Tá vendo? Não é difícil, gente. Basta que possamos dar atenção ao texto e fazer uma leitura minuciosa, detalhada, com cuidado. Se assim fizermos, com certeza nós vamos alcançar esse descritor no dia da avaliação. Tudo bem? Vamos para o próximo descritor? É esse aqui, ó, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a unidade de para a continuidade de um texto. Então, observe que dentro do texto nós temos os elementos coesivos. O que é isso, professora? São os elementos que articulam as ideias, né? Elementos que permitem que o texto fique agradável, interessante. Então, normalmente a gente não usa a mesma palavra várias vezes dentro do mesmo texto. A gente usa termos que podem substituir essas palavras para que o texto ele fique agradável. Por exemplo, se dentro do meu texto eu estou me referindo a João, eu não vou estar repetindo João isso, João aquilo, João... Né? Não vou estar repetindo a palavra João o tempo todo. Eu vou substituir o termo João por ele, o menino, o garoto, o indivíduo. Né? Então, dele. Então, existem muitos termos que a gente pode colocar dentro de um texto para que não haja repetições, né? São substituições. Então, a gente precisa aprender a fazer essas relações entre partes de um texto, né? Identificando essas repetições ou substituições. Também não é algo difícil, como eu já falei no primeiro descritor, e isso vale para todos os outros, nós precisamos dar a devida atenção ao texto. Quando nós fazemos isso com cuidado, com certeza tudo se torna mais fácil, tá bom? Então, vamos lá para o texto. Esse é um trechinho, né, da Constituição Federal, né? É um texto aí, onde mostra aí, né, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. Então, esse é o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Então, aí demonstra
os direitos que vocês, adolescentes, têm, né? Não só vocês, adolescentes, como também as crianças, né? Então, é sempre bom a gente estar, né, atento a esse tipo de leitura, né? Conhecendo os nossos direitos, os nossos deveres, né? E poder ter esse conhecimento. E fazendo a análise desse trecho, né? E fazendo aí também uma referência ao descritor que nós estamos tratando agora, que é a relação entre termos, vamos ver o que é que o item nos pede. O pronome los, tá vendo? Esse pronome aqui, los, né? Ele se refere a quem? Vamos identificá-lo aqui dentro do texto, a ele aqui, ó, colocá-los. Então, para eu saber a quem esse pronome está se referindo, eu vou voltar novamente à leitura do texto para eu poder ter certeza se ele está se referindo a respeito e dignidade, a convivência e respeito, a alimentação e respeito ou a criança e adolescente. O que é que vocês acham? Eu acredito que vocês já identificaram. Se não, vamos identificar agora. Ó, mais uma vez, é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança, assegurar a quem? A criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los, colocá-los, esse los se referem a quem? Quando a gente vem lá para o início do texto, ele está se referindo a quem? Colocá-los, quem? A criança e o adolescente, tá vendo? Que para não ter essa repetição de criança e adolescente novamente, foi utilizado esse termo, esse pronome, né, que faz a referência tanto à criança quanto ao adolescente. Então, a resposta é a letra D. Tenho certeza que vocês conseguiram identificar. Gente, como eu já falei, torna a repetir, precisamos dar a devida atenção ao texto. Se nós fizermos isso com uma segunda leitura, uma terceira leitura, quarta, quinta, quantas vezes forem necessárias, de fato a gente vai conseguir sim fazer essa relação aí entre termos, tá bom? Não só a relação entre termos, como identificar as informações explícitas, que foi o primeiro descritor que nós trabalhamos, tá bom? Basta a gente ter esse cuidadozinho de estar sempre retomando essa leitura e buscando essa identificação da forma mais clara, tá bom? Um outro descritor, gente, que nós precisamos dar a devida atenção é identificar o tema dentro de um texto, né? O tema, a ideia central de um texto. Um texto, ele traz muitas informações, seja qual for, mas dentro dessas várias informações, sempre tem uma informação que ela é principal, né? Sempre tem um tema dentro de um texto. E esse tema, ele está muito relacionado ao título. Eu sempre digo isso para os alunos. Fiquem atentos ao título do texto, porque esse título nos leva à temática do texto, tá bom? Trouxe aqui um exemplo para vocês, né? O título desse texto é Homem de Meia Idade. Quando fala assim, homem de meia idade, a gente já imagina o quê? Um senhor, né? Uma pessoa que já tem uma certa idade, né? Um idoso, enfim. Não bem um idoso, mas é uma pessoa que já tem, assim, uma certa idade, né? É uma lenda chinesa. Então, se é uma lenda, é um texto narrativo fictício, né? E normalmente as lendas, elas trazem aí um ensinamento, né, pra gente, fábulas, lendas, enfim, esses textos narrativos. Estão lembrados o que é um texto narrativo? Os textos narrativos são frutos da imaginação de quem o produziu, né? No caso aqui, o autor é Aurélio Buarque, ele que criou, né, esse texto imaginário, fictício, enfim, que nos traz aí uma lição, né? Então, vamos ver. Ele diz assim: havia outrora um homem de meia idade que tinha duas esposas. Nossa, olha para esse homem, tinha duas esposas, né? Na nossa cultura a gente sabe que isso não é permitido, né? Então, um dia, indo visitar a mais jovem, esta lhe disse, né? A esposa mais jovem. Olha o travessão aqui, ó, uma característica dos textos narrativos, né? Que indica a fala. Eu sou moça e você é velho. Não gosto de morar com você. Vá habitar com sua esposa mais velha. Nossa, ela foi bem dura com ele, né? Ela, sendo jovem, disse que não queria mais habitar com ele porque ele já era um senhor de idade. Então, para poder ficar, o homem arrancou da cabeça os cabelos brancos, né? Então, o que ele tinha de cabelo branco, ele saiu arrancando.
Mas, quando foi visitar a esposa mais velha, esta lhe disse, por sua vez: Eu sou velha e tenho a cabeça branca. Arranque, pois, os cabelos pretos que tem. Então, ele já tinha arrancado, né, os cabelos brancos para ficar só com cabelos pretos e parecer mais jovem. A esposa mais velha pediu o contrário, que ele arrancasse os cabelos pretos para que ele ficasse parecendo mais com o senhor, né? Enfim. E ele tentando agradar as duas, foi arrancando o cabelo branco, o cabelo preto, enfim, né? Espertinho ele, né? Mas será que ele se deu bem com essa expertise toda? Vamos ver? Então, o homem arrancou os cabelos pretos para ficar de cabeça branca. Como repetisse sem tréguas tal procedimento, a cabeça tornou-se inteiramente calva, né? Então ele ficou careca, ficou sem cabelo. A essa altura, ambas as esposas acharam-no horrível e ambas o abandonaram, né? Então ele não ficou com o cabelo branco, nem com o cabelo preto, ficou careca e nem a esposa jovem, nem a velha, né, a mais idosa, gostou da ideia de ter um marido careca e abandonaram. Triste, né? Ele foi esperto, mas acabou sem nenhuma das duas. Então, vamos lá para a questão. Identificar a ideia central do texto. Então, qual é a ideia central desse texto? Esse texto tem como ideia central o problema da calvície masculina. O texto trata da calvície? Sim, fala de um senhor que ficou careca, né? Mas essa é a ideia central, será? Né? Então, letra B, a impossibilidade de agradar a todos. Essa é a ideia central do texto, que é impossível a gente agradar a todos ao mesmo tempo, né? Letra C, a vaidade dos homens. O texto trata sobre isso, sobre a vaidade masculina? Ou o texto trata sobre a insegurança da meia-idade, né? Então, gente, letra A, B, C ou D. Tenho certeza que vocês conseguiram observar o texto e entender qual é a ideia central, qual é o assunto principal desse texto. Ele até trata da calvície masculina, ele até fala de um homem inseguro, né? Porque ele queria tanto ficar aparentar mais jovem, daqui a pouco aparentar mais velha, talvez isso estivesse relacionado sim com a vaidade dele, né? Porém, a ideia central é essa aqui, ó, letra B. A impossibilidade de se agradar a todos ao mesmo tempo, né? Então, ele quis agradar a mais jovem, a esposa mais jovem, quis agradar a mais velha, mas no final das contas, o que aconteceu? Ele não agradou a nenhuma das duas. Então, essa é a ideia central do texto. Então, observaram que dentro de um texto ele vai ter várias informações principais, informações secundárias, que nós vamos ver isso mais adiante, mas ela tem aí uma informação principal, uma ideia central, um tema central, que é esse aqui, ó, a impossibilidade de agradar a todos, ok? Tenho certeza que vocês estão entendendo, né? Eu espero que sim. Uma grande dica, gente, é estar atento aos textos. Não deixem de estar atentos ao texto, de ler com cuidado, porque com certeza, quando nós fazemos isso, de fato, nós vamos alcançar aí os descritores que estão sendo exigidos de nós, tá bom? Um outro descritor que é necessário que possamos dar atenção é esse aqui, ó, identificar a tese de um texto. Então, o que é isso, professora, a tese? Tenho certeza que vocês já sabem, mas vamos relembrar, né? Então, nos textos argumentativos, né, nos textos opinativos, dissertativos, argumentativos, eles normalmente aparecem em uma tese, né? Então, a tese é quando o autor, ele defende o seu ponto de vista, ele tem um ponto de vista em relação a um determinado assunto e ele precisa defender esse ponto de vista através de argumentos, né, para convencer o leitor, convencer o outro desse ponto de vista que ele tem sobre um determinado assunto. Bom, então, os textos dissertativos, argumentativos, os textos de opinião, os artigos de opinião, normalmente eles trazem sim aí uma tese. Né? Então, nós precisamos saber identificar essa tese dentro de um texto e esse é um dos descritores cobrados pela avaliação SAEB. Vamos lá? Então, temos aqui o trecho de um texto que diz assim, ó, a sociedade atual testemunha a influência determinante das tecnologias digitais na vida do homem moderno, né? Sobretudo daqueles relacionadas
com o computador e a internet, né? Então, observe que aí o início do texto, que nós sempre chamamos de introdução, né? Normalmente é quando o autor ele traz aí a tese dele, né? A opinião dele a respeito de um determinado assunto. E após essa introdução, o autor, né, ele entra aí com os argumentos para defender essa ideia, tá bom? Então vamos lá. Entretanto, parcelas significativas da população não têm acesso a tais tecnologias. Essa limitação tem pelo menos dois motivos: a impossibilidade financeira de custear os aparelhos e os provedores de acesso, e a impossibilidade de saber utilizar o equipamento e usufruir das novas tecnologias. A essa problemática dá-se o nome de exclusão digital, né? Então, observem aí que o autor ele traz sim uma opinião, um ponto de vista a respeito de um assunto, né? Ele coloca aí, né, a sua tese em relação à tecnologia, né, ao mundo digital, e depois ele traz argumentos, né, indicando que nem todos participam desse mundo, né, tecnológico, desse mundo, por dois fatores aí, né, pela impossibilidade de custear, né, tanto os aparelhos que custam caro, né, como um bom provedor de acesso à internet, que também custa dinheiro, né? Nós não temos acesso gratuito à internet, por exemplo, no nosso país. Nós precisamos pagar, né, para ter acesso à internet. Então, vamos lá. Percebe-se que o texto ele defende a tese que? Qual é a tese que esse texto está defendendo? Ele defende o quê? Que as tecnologias digitais são atualmente importantíssimas na vida do homem. A internet e o computador não estão disponíveis a todos os segmentos da população. Há a existência de uma problemática de pelo menos duas causas: a exclusão digital e a inexistência de recursos afastam da internet expressivos segmentos da população. Então, observe que essas informações, todas elas aparecem no texto. Mas qual é a tese, né? Observem que a tese, gente, uma diquinha que eu tenho para vocês é que a tese, ela sempre vai estar na introdução do texto. Então, quando a gente vem para o início do texto, ou seja, a introdução do texto, ele diz assim, ó: a sociedade atual testemunha a influência determinante das tecnologias digitais na vida do homem moderno, sobretudo daqueles relacionados com o computador e a internet. Então, a tese desse autor é que as tecnologias digitais, elas são atualmente importantíssimas na vida do homem, né? Então, infelizmente, né, apesar de ser algo tão importante como coloca o autor, que de fato né, muitas pessoas não têm acesso devido a alguns fatores, como acesso a aparelhos e a internet, principalmente a questão financeira, né? Enfim, o que o autor defende aí é essa ideia de que as tecnologias digitais são atualmente importantíssimas na vida do homem. Ok, gente? Então, toda vez que vocês se depararem com um texto de opinião, com um texto dissertativo argumentativo, observem que o ponto de vista do autor sobre o assunto que está sendo tratado, ele vai estar lá na introdução do texto, né? Então, esse ponto de vista, ele defende e nos parágrafos seguintes ele vem com argumentos, porque a tese ela tem que ser defendida a partir de argumentos. Não pode ser por achismos, né? Por um senso comum, não pode. Tem que ser, esses argumentos eles precisam ser defendidos a partir de dados científicos, de dados concretos, de fatos, né? Então, normalmente, quando nós vamos opinar dentro de um texto, nós precisamos ter embasamento, né, teórico, precisamos ter informações suficientes para que possamos argumentar e dizer o porquê daquele nosso pensamento, tá bom? Ok, gente? Então, lembre-se sempre que a tese é o ponto de vista que o autor tem em relação a determinado assunto e que ele vai defender essa tese a partir de argumentos sólidos, né? Que são dados científicos, ok? Um outro descritor, gente, que nós precisamos dar muita atenção é esse aqui. Ainda falando sobre tese, né?
Esse aqui traz a relação, né? Estabelecer relação entre tese e os argumentos oferecidos para sustentá-los. Então, eu acabei de falar que a tese é a opinião, é o ponto de vista que o autor tem sobre um determinado assunto, né? Então, ele tem aquele ponto de vista e ele precisa defender esse ponto de vista com argumentos. Então, argumentos é o que o autor ele vai utilizar para poder convencer o leitor daquele pensamento que ele tem. Tá bom? Então, esse descritor trabalha justamente essa questão, a relação entre tese e os argumentos oferecidos para sustentar essa tese. Vamos lá? Mais um texto aqui, o trechinho de um texto que diz assim: a importância da água tem sido notória ao longo da história da humanidade, possibilitando desde a fixação do homem à terra, às margens de rios e lagos, até o desenvolvimento de grandes civilizações, através do aproveitamento do grande potencial deste bem da natureza. A sociedade moderna, no entanto, tem se destacado pelo uso irracional dos recursos hídricos, o desperdício desbaratado de água potável, a população dos reservatórios naturais e a radical intervenção dos ecossistemas aquáticos, de forma a arriscar não só o equilíbrio biológico do planeta, mas a própria natureza humana, né? Então, tem aí, né, a opinião dessa autora, desse autor, aliás, né, é William Roberto Cereja, e de uma autora também, né, Teresa Cochá, que diz aí, aliás, esse texto foi retirado dessa fonte, né, mas eu não sei necessariamente se essa é a opinião dos dois ou se é somente do livro, né, da obra. Enfim, essa é a referência do texto. Então, vamos lá. Um argumento que sustenta a tese. Então, qual é a tese desse texto, né? A sociedade moderna tem utilizado de forma irracional seus recursos hídricos. Então, segundo os autores, ele diz aí que a sociedade moderna tem utilizado de forma irracional, né, seus recursos hídricos. Então, quando a gente foca aí, utilizar de forma irracional, irracional é quem não pensa, né? O ser humano, ele é racional, então ele tem que, ele pensa, logo, entende-se que ele precisa ser consciente dos seus atos, né? Mas, segundo os autores, a sociedade moderna tem utilizado de forma irracional, ou seja, de forma inadequada, de forma inconsciente, né? Os seus recursos hídricos, né? No caso, a água. Então, qual é o argumento que sustenta essa tese? Letra A água acompanha a história através dos séculos? É esse, gente, o argumento. Letra B, a água possibilitou o surgimento de grandes civilizações? O argumento é esse que sustenta essa tese. Letra C, a importância da água é reconhecida ao longo da história. Observem que essas informações, elas estão no texto, né? Mas, segundo o que está sendo pedido aí no enunciado, essas são as teses, são os argumentos que defendem essa tese, que a sociedade moderna tem utilizado de forma irracional seus recursos hídricos. Acredito que vocês tenham identificado que não é isso? Mas a letra D, sim, porque a letra D diz que o equilíbrio biológico do planeta está em grande risco, né? Então, o argumento que o autor usa é justamente esse, né? Quando ele defende a tese que a sociedade moderna, ou seja, a sociedade atual, tem utilizado de forma irracional, ou seja, de forma inconsciente, de forma pouco responsável, né, os seus recursos hídricos, ele justifica essa tese justamente pelo fato de que o equilíbrio biológico do planeta está em grande risco, né? Estudos mostram isso, que, infelizmente, né, esse equilíbrio biológico ele está, de fato, correndo grandes riscos. Então, gente, conseguiram compreender que dentro de um texto argumentativo, né, ele vai apresentar uma tese, que é a opinião do autor, né, e essa tese ela tem que ser baseada, ela tem que ser fundamentada a partir de argumentos consistentes, de argumentos que não são achismos, que não é o pensar de qualquer um, não, mas são argumentos sólidos, né, voltados para pesquisas, voltados para fatos, para dados, né? Então, é interessante que toda vez que vocês se depararem com textos argumentativos, que vocês fiquem atentos
qual é a tese desse texto e quais são os argumentos que fundamentam essa tese, ok? Tudo bem, gente, até aqui? Para finalizar a minha fala, temos esse último descritor aqui, que é diferenciar as partes principais das secundárias do texto. Estão lembrados que no início dessa nossa aula, nós falamos sobre o tema central de um texto? Então, todo texto ele tem uma ideia principal, ele tem um tema central, né? E a gente pode identificar isso muito fazendo associação com o título do texto. É uma diquinha que eu deixo para vocês. Observem sempre o título, se tiver, né? O título, às vezes lá na prova vão ter trechos de textos onde não vão aparecer o título. Mas se aparecer, fiquem atentos ao título, que a partir desse título vocês vão conseguir sim identificar aí o tema central, né, a parte principal do texto, e diferenciar essa parte principal das secundárias, porque o texto ele está recheado de informações, né? E a gente tem que saber o que é principal e o que é secundário, que é o que trata esse descritor, ok? Trouxe aqui um exemplinho para vocês, tá bom? Esse texto que diz assim, esse tem um título, né? Observe que o título, gente, é uma grande pista, tá bom? Fiquem sempre atentos ao título, porque a partir do título vocês vão conseguir identificar com mais facilidade o tema central do texto, vocês vão conseguir identificar com mais facilidade o que é uma informação principal, o que é uma secundária, que é o que nós estamos trabalhando agora, ok? Aí diz assim, o título do texto: Café com leite não é uma mistura nutritiva. Sério? Eita, gente. Tenho certeza que vocês que estão aí gostam de um cafezinho com leite, né? Porque culturalmente brasileiro ama café. São poucas as pessoas que não gostam. Eu sou uma rara exceção, viu, gente? Não tomo café. Mas eu entendo que a maioria da população brasileira ama café. E ele misturado com leite, então, nossa, combinação perfeita, né? Porém, segundo estudiosos, né, eles informam que essa misturinha não faz muito bem, tá bom? Não é muito nutritiva, segundo o título aí, tá bom? Vamos lá para o texto? Muita gente acha a combinação perfeita, pois o café ajuda a despertar e o leite alimenta. É bem isso, né, gente? O café, ele dá aquele up na pessoa, né? A pessoa desperta, acorda. E o leite, ele é nutritivo, ele tem, né, vitaminas, enfim. Então, de fato, a cafeína dá uma ligada no cérebro, isso é comprovado cientificamente, né? E o leite tem proteínas e cálcios, né? Então, é nutritivo, né? Proteínas e cálcios, nosso corpo precisa, verdade. Mas os taninos, o que é taninos, professora? Olha a explicação aí entre vírgulas, né? O que são taninos? Taninos, né, que dão cor ao café, ok? Então, é a substância que dá cor ao café. Atrapalha na absorção dos nutrientes. Olha aí, abre aspas, essa competição é comum em outros tipos de alimentos. No café com leite, ela é ainda mais prejudicial para mulheres perto da menopausa, mulheres que estão no período que não é mais fértil, né? Mulheres que já vão aí se aproximando dos 50 anos, enfim, depende muito de cada mulher, né? A idade de cada uma. Mas a menopausa é quando a mulher não está mais no período fértil. Então, é prejudicial para essas mulheres que precisam de bastante cálcio, né? Diz a nutricionista Heloísa Guarita. Então, é especialista, né, na área que está falando aí, certo? Então, gente, esse texto, ele traz, é um texto curtinho, né? Do Mundo Estranho, né? De São Paulo, do mês de abril de 2008. É um texto curtinho, porém ele traz muitas informações para a gente, informações bem interessantes, não é verdade? Então, vamos lá ver se nós, né, conseguimos identificar qual é a informação principal e quais são as informações secundárias. Vamos lá. Então, o item pergunta, o enunciado pergunta, né? Ou diz, o enunciado diz, a informação principal desse texto está em letra A. O café ajuda a despertar e o leite alimenta? Essa informação está no texto, gente? Tá. Lá, tá. O texto diz que o café ajuda a despertar, logo no início do texto, né? E que o leite alimenta. Essa informação está no texto. Mas será que ela é a principal? Vamos ver, né? Letra B. A cafeína dá uma ligada no cérebro. Verdade, né? Comprovado cientificamente que a cafeína, ó, deixa a pessoa elétrica, agitada. Essa informação está no texto?
Está no texto, mas ela é a principal? Não sei ainda. Letra C. O leite tem proteínas e cálcio. Verdade, né? O leite tem proteínas e cálcio. Essa informação está lá no texto, mas eu acho que ela ainda não é a informação principal. E letra D, os taninos atrapalham a absorção dos nutrientes. Essa é a informação principal? O que é que vocês acham? Muito bem! Parabéns para vocês que disseram que essa é a informação principal. Observem, gente, que todas essas informações estão no texto. Porém, a letra A, B e C são informações secundárias. Por que que eu vou considerar a D uma informação principal? Né? Porque quando eu volto para o texto e eu faço a relação com o título, que diz assim: café com leite não é uma mistura nutritiva. O título do texto está aí, né? Então, qual é a informação principal que justifica aí esse título de dizer que café com leite não é uma mistura nutritiva? Porque os taninos que dão cor ao café atrapalham a absorção dos nutrientes. É por esse motivo que café com leite não é uma mistura saudável. Conseguiram, gente, compreender o que é uma informação principal da secundária? Todas essas informações, elas estão no texto. Por isso que, às vezes, alguns alunos se atrapalham, né? Porque ele diz, tá no texto, vou marcar, tá no texto, vou marcar. Mas não é por aí. O item está pedindo qual é a informação principal. E a informação principal, a dica que eu dou é que vocês fiquem atentos ao título, né? Porque o título vai indicar aí, de fato, qual é o assunto principal do texto. Tá bom, gente? Então, eu vou finalizando por aqui. Existem ainda outros descritores que precisam ser trabalhados, que não sou eu que vou trabalhar esses descritores com você, é a minha colega, que ela vai se apresentar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, o que eu quero dizer é que todos vocês são capazes, né? Estou muito feliz por ter cada um de vocês aí do outro lado da telinha. Dizer que fiquem calmos, tranquilos, porque tenho certeza que no dia da avaliação SAEB vocês vão fazer da melhor forma possível, e esse é o nosso desejo, tá bom? Lembre-se da importância dessa avaliação, como eu falei lá no início do texto, é uma oportunidade que vocês têm de testar. Vocês vão ter de testar o conhecimento que vocês adquiriram, né, ao longo desses anos, do ensino dos anos finais, né, de sexto ao nono ano. Então, fiquem calmos, tranquilos, deem o melhor de si, tá bom? Leiam o texto com muita atenção. Essa, com certeza, é a maior dica que eu poderia dar para vocês. Leiam o texto com cuidado. Não leiam somente uma vez, leiam uma, duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias, para que, de fato, vocês consigam identificar as informações explícitas, aquelas que estão visíveis aos nossos olhos, para que vocês consigam identificar o assunto principal desse texto, para que vocês consigam identificar teses, argumentos, enfim, tudo aquilo que for cobrado de vocês no dia da avaliação, tá bom? Todos nós estamos desejosos que vocês tenham muito sucesso, eu tenho certeza que vocês terão, tá bom? Fiquem com Deus, boa sorte, beijos e até a próxima. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Ana Márcia e, assim como a professora Silvana falou anteriormente, faremos uma revisão dos descritores SAEB. Eu farei a apresentação de 6 descritores com desempenho inferior a 50%. Silvana já apresentou 6. Vamos ao primeiro descritor que apresentou aí um desempenho inferior a 50%. D12. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. A habilidade avaliada por esse descritor refere-se ao reconhecimento do gênero ao qual se refere o texto base, identificando dessa forma qual o objetivo do texto. Informar? Será que o objetivo do texto é informar? É convencer? É advertir? É instruir? Explicar, comentar, recomendar, solicitar? Vejam só.
Essa foi a questão 6 do simulado que vocês fizeram. Inicia assim. Vídeos de crianças abrindo brinquedos viram febre na web e geram polêmica. Bastante popular nos Estados Unidos, um fenômeno no YouTube chamado unboxing, algo como abrir caixas, vem ganhando mais e mais fãs entre as crianças brasileiras. São vídeos de meninos e meninas, e às vezes adultos, desembrulhando brinquedos e chocolates. Eu descobri recentemente a nova moda e o que está por trás desse fascínio infantil por acaso. E confesso que me surpreendi com o que achei. Há alguns meses, meus filhos estavam assistindo a vídeos no YouTube e eu vi uma voz estranha saindo do tablet. De repente, a Peppa Pig parou de conversar e de grunhir e surgiu uma menina falando inglês. Meus ouvidos agradeceram, mas fui ver do que se tratava. Era uma garota de cerca de 7 anos, abrindo caixas com mini personagens do famoso desenho animado, a Peppa, George, Papai e Mamãe Pig. Intrigada com o fascínio dos meus filhos de 7 e 4 anos, por uma garota abrindo caixas, pacotinhos e ovos de plásticos com brinquedinhos dentro, pesquisei e descobri que esse tipo de vídeo é chamado de unboxing. O texto acima tem por finalidade. Antes, vamos às dicas. Primeira dica, o gênero. É imprescindível você, estudante, saber o que é o gênero. O que é um gênero? Né? O que são gêneros textuais? São gêneros. Trata-se de textos orais ou escritos materializados em situações comunicativas recorrentes. Então, todo texto é o resultado material do ato de comunicação. Todo ato comunicativo apresenta uma intencionalidade, um objetivo. Então, é preciso ler textos integrais ou fragmentos mesmo de diferentes gêneros. Notícias, fábulas, cartas, convites, avisos, anúncios, e perceber a finalidade de cada um a partir do contexto de produção. Suportes. São suportes. Lugares onde os gêneros são colocados para circular, como, por exemplo, um livro, um jornal, um cartaz. Então, esse texto foi retirado da Folha. Vídeos de criança abrindo brinquedos viram febre na web, geram polêmica. Né? Então, é interessante entender que gênero é esse, onde ele foi colocado para circulação. E aí você compreende, você entende a finalidade, descobrindo essas 2 dicas já, né? Gênero, suporte. Terceira dica, verbos. Alguns verbos serão colocados nas alternativas e é imprescindível você perceber a intenção com que esses verbos foram colocados. Né? Então, o primeiro verbo foi debater os pontos positivos e negativos. Não houve debate. Nem muito menos a autora colocou pontos positivos ou negativos. Ela apenas reforça que descobriu recentemente a nova moda, ficou surpresa com o que achou, pesquisou, né? Descobriu o nome, né? O que é chamado. O segundo verbo foi descrever aos leitores os vídeos. Não houve essa descrição. Em momento algum, há uma descrição dos vídeos. Terceiro verbo, informar sobre os efeitos da propaganda infantil. Ah, professora, é uma notícia, está na Folha, é um jornal, tal. Informar. Calma. Mesmo sendo um verbo que remeta a um determinado gênero, você precisa analisar com cautela. Informar sobre os efeitos da propaganda infantil. Não houve essa finalidade.
Então, informar, por mais que o verbo seja aproximado do gênero, você não vai marcar essa alternativa. Fica atento à próxima. Apresentar ao leitor uma nova moda da internet. E sim, apresentar ao leitor uma nova moda da internet. Olha só, eu descobri recentemente a nova moda e o que está por trás desse fascínio infantil por acaso. Confesso que me surpreendi com o que achei. Então, está aí a resposta correta, alternativa, apresentar ao leitor uma nova moda da internet. Então, fique atento aí a cada dica que foi dita aqui agora. Segundo exemplo, nós temos aí uma propaganda. Leia o texto abaixo, monte o seu time e vá ao ataque contra a dengue. Não dê tempo para a dengue. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos e fechados. Dengue mata. Então, qual a finalidade desse texto? Fique atento ao gênero para identificar o propósito comunicativo. Observe a linguagem verbal e não verbal utilizada, o suporte, o local utilizado para a circulação. Tudo isso reforça a finalidade, assim como os verbos que serão eliminados após análise de cada detalhe observado. Então, primeiro verbo, conscientizar sobre a limpeza das ruas. Não é a finalidade, não é o propósito dessa propaganda. Pode até conscientizar, mas não sobre a limpeza das ruas. Ah, mas tem um rodo, tem um balde, tem... Calma. A linguagem verbal e não verbal dialogam entre si, mas esse não é o propósito do texto. Letra B. Criticar a falta de recolhimento do lixo, também não. Orientar a formação de equipes esportivas, também não. Ah, mas foi utilizado um ex-jogador. A posição realmente é de uma equipe, assemelha-se a um futebol, tal. Mesmo assim. Letra C, alternativa correta, divulgar ações de combater a dengue. E sim, a finalidade do texto vai ser divulgar ações de combater a dengue. Ok? Próximo descritor, o D14, distinguir um fato de opinião relativa a esse fato. Então, por meio deste descritor, estudante, podemos avaliar sua habilidade de identificar no texto um fato relatado e diferenciá-lo do comentário que o autor ou o narrador ou o personagem fazem sobre esse fato. Veja só essa questão 24 do simulado. Eidkemann alimentou um grupo de galinhas exclusivamente com arroz branco. Todas elas contraíram uma polineurite e morreram. Alimentou um outro grupo de aves com arroz integral. Nenhuma só delas contraiu a doença. Depois, reuniu os resíduos do arroz e com eles alimentou outras galinhas polineuríticas que, em curto tempo, se restabeleceram. Conseguir atribuir com precisão a causa da polineurite a uma dieta defeituosa. Pela primeira vez na história, conseguira produzir experimentalmente doença devida a carências alimentares e pudera realmente curá-la. Foi um trabalho notável que resultou em algumas medidas terapêuticas imediatas. O texto acima, apesar de descrever um procedimento científico, emite uma opinião acerca dos fatos que descreve e indique a alternativa que apresenta a opinião presente no texto. Vamos lá. De olho nas dicas, é imprescindível saber a diferença entre fato e opinião. Vamos lá. O que é fato? Uma verdade, algo comprovado. Opinião é o que uma pessoa acha, acredita.
Normalmente, a opinião vem com adjetivos que qualificam. Então, fique atento a essa dica. Voltando à questão 24. Apesar de descrever um procedimento científico, emite uma opinião acerca dos fatos que descreve. Indique a alternativa que apresenta a opinião presente no. Letra A. Nenhuma só delas contraiu a doença. Letra B. Depois, reuniu os resíduos do arroz e com eles alimentou outras galinhas polineuríticas. Letra C. Pela primeira vez na história, conseguira produzir experimentalmente uma doença devido a carências alimentares e pudera realmente curar. Letra D. Foi um trabalho notável que resultou em algumas medidas terapêuticas imediatas. De acordo com a dica, qual seria a alternativa correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Então, quem marcou a letra D, marcou a opção correta. Foi um trabalho notável. Observe aí o adjetivo notável, emitindo aí a opinião. Vamos a um desafio. Vou colocar 4 frases e aí você vai dizer se é um fato ou uma opinião. Pega rapidinho, papel e caneta, vamos às questões. Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus. Isso é fato ou opinião? O brigadeiro é o melhor doce do mundo. Isso é fato ou opinião? A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. A próxima será em 2022. Isso é fato ou opinião? Jogar xadrez é melhor que jogar futebol. Isso é fato ou opinião? 10 segundos. De olho no tempo. Vamos às respostas. Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus. Isso é fato, comprovado. O brigadeiro é o melhor doce do mundo. É opinião. É opinião. A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. A próxima será em 2022. Isso é fato? Exatamente. Jogar xadrez é melhor que jogar futebol. Também é opinião. Então, parabéns, parabéns. Ainda exemplificando o descritor 14, nós colocamos aqui o seguinte texto. A antiga Roma ressurge em cada detalhe. Dos 20.000 habitantes de Pompeia, só 2 escaparam da fulminante erupção do vulcão Vesúvio em 24 de agosto de 79 d.C. Varrida do mapa em horas, a cidade só foi encontrada em 1748, debaixo de 6 metros de cinzas. Por ironia, a catástrofe salvou Pompeia dos conquistadores e preservou-a para o futuro, como uma joia arqueológica. Para quem já esteve lá, a visita é inesquecível. No primeiro parágrafo do texto, manifesta-se uma opinião em letra A. Só 2 escaparam da fulminante erupção do vulcão Vesúvio. Isso é fato ou opinião? A cidade só foi encontrada em 1748, debaixo de 6 metros de cinzas. Letra C. A catástrofe salvou Pompeia dos conquistadores e preservou-a para o futuro. Letra D. Para quem já esteve lá, a visita é inesquecível. Então, já dá para perceber que na letra D tem o adjetivo inesquecível, emitindo aí, expressando, de fato, uma opinião. Alternativa A, fato. B, é um fato. Letra C, também fato. Restando a letra D, com a opinião sobre a antiga Roma. Descritor 15, estabelecer relações lógico-discursivas. Olha só, este descritor
relaciona-se ao reconhecimento das relações de coerência no texto, em busca de uma relação perfeita entre as partes do texto, as quais são marcadas pelas conjunções, os advérbios, formando de fato uma unidade de sentido. Observe essa questão 12 do simulado. Frankenstein. Eu havia trabalhado por quase 2 anos com o único propósito de dar vida a um corpo inanimado. Para isso, me privei de descanso e saúde. Mas, ao terminar, a beleza do sonho desaparecera e horror e desgosto encheram meu coração. Incapaz de enfrentar o aspecto do ser que eu tinha criado, corri para fora do laboratório e fiquei por um longo tempo andando pelo meu quarto, sem conseguir acalmar minha mente para poder dormir. O conectivo destacado no texto acima estabelece um sentido de contraste entre. Então, esse sentido de contraste, sentido de oposição, de contradição. Primeiro momento foi dito isso, segundo momento foi dito algo totalmente contrário. Então, será que esse conectivo, o conectivo mas que foi colocado aí, está estabelecendo um sentido de contraste entre quais termos? Letra A, sonho e a sua realização. Letra B, privação de descanso e saúde. Letra C, corpo vivo e o inanimado. Letra D, criador e criatura. Então, a princípio é necessário perceber que o mas é uma conjunção adversativa da ideia de algo contrário. Então, ele sonhou com algo. O propósito era dar vida a um corpo inanimado, mas o sonho desaparecera. E o que foi que apareceu? Horror e desgosto, né? Então, a letra A é a resposta correta. Sentido de contraste, sentido de contradição está justamente entre o sonho e a realização. A princípio, ele teve como propósito dar vida a um corpo inanimado e, infelizmente, ao terminar, a beleza do sonho desaparecera. Então, a realização não foi o que ele estava prevendo. Tá bom? Então, letra A, a resposta correta. De olho na dica, o uso correto das conjunções estabelece uma boa relação lógico-discursiva do texto em si. Então, é necessário entender, compreender as conjunções. As orações têm esses articuladores que nos auxiliam na construção do texto. São conectivos que ligam as orações, estabelecendo uma conexão entre elas, seja ela de causalidade, explicação, adição, entre outros. Outro texto para exemplificar o descritor 15, competição de Cassiano Ricardo. O mar é belo, muito mais belo é ver um barco no mar. O pássaro é belo, muito mais belo é hoje o homem voar. A lua é bela, muito mais bela é uma viagem lunar. Belo é o abismo, muito mais belo é o arco da ponte no ar. A onda é bela, muito mais bela é uma mulher nadar. Cassiano Ricardo. Identifica-se entre o primeiro verso de cada estrofe, os 2 últimos, uma relação semântica de. O que é semântica, professora? Semântica é significado. Então, você vai perceber que nos primeiros versos de cada estrofe e nos 2 últimos, há uma relação, há um sentido aí. Ele afirma algo, mas logo em seguida ele contraria a sua afirmação, né? Há uma contradição, há um contraste. O mar é belo,
Porém, né, colocando, não é, uma conjunção, ficaria assim. O mar é belo, mas muito mais belo é ver um barco no mar. Então, é preciso entender, né, identificar essa relação semântica, esse sentido. Ah, professora, mas não está utilizando aí a conjunção. Né? No outro lá tinha a conjunção mas nesta não tem. Mas a compreensão, a semântica, o sentido, o significado subtendido vai ser esse. Não vai ser de consecutividade, porque não está dando nenhuma ideia de sequência, né? Uma ação iniciada, não está dando essa ideia de sequência. Finalidade também não está tendo essa ideia de finalidade, a fim de quê, o mar é belo, a fim de quê, para quê, que não. Não está dando também ideia de proporcionalidade de forma alguma, não está dando essa ideia, não está expressando nenhum fato que ocorreu de forma proporcional, né? À medida que, o mais belo, à medida que, não. A última opção, sim, dando ideia de adversidade, é de algo contrário, né? Representando aí oposição. O mais belo, porém, o mais belo é ver um barco no mar. Então, a resposta correta, adversidade. Então, é preciso revisar esses conectivos, as conjunções, a compreensão para entender, não é? Entender esse descritor. Então, as conjunções consecutivas, as finais, as proporcionais e as adversativas. Você mentalmente colocando no poema cada conjunção e aí você percebe que a única que se encaixa, tendo o valor semântico, o significado semelhante, foram as conjunções adversativas, dando aí uma ideia da diversidade. Bom? Agora o descritor 17, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Então, estudante, nessa habilidade, você será avaliado por meio de um texto para identificação do sentido provocado por meio da pontuação. É preciso revisar travessão, aspas, reticências, interrogação, exclamação, né? E outras notações, como o tamanho da letra, uso de parênteses, caixa alta, se foi colocado itálico, negrito, entre outros. Ok? Então, de olho nas dicas, sinais de pontuação, que são recursos de linguagem empregados na língua escrita, que são utilizados para darmos ritmo, entonação, pausas e indicarmos os limites sintáticos e unidades de sentido. Então, para exemplificar o descritor 17, nós colocamos aqui uma música de Chico César com o título Respeitem meus cabelos brancos. Olha a importância da vírgula. Respeitem meus cabelos brancos. Se eu modificar a posição desse vocativo, brancos, respeitem meus cabelos. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos, pois quando um preto fala, o branco cala ou deixa a sala. Com veludo nos tamancos, cabelo veio da África, junto com meus santos, benguelas, zulus, gegês, rebolos, bundos, bantos, batuques, toques, mandingas, danças, tranças, cantos. Respeitem meus cabelos brancos. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa.
Se eu quero assanhar, deixa. Deixa a madeixa balançar. Que lindo, né? Então, na letra da música, o emprego da vírgula após o vocábulo cabelos cria. A ideia já está aí, né? Cara, a ideia de oposição racial entre quem fala e a quem a letra dirige. Letra B não vai ser uma concepção isolacionista no tocante ao papel social do negro, não está isolando. Uma noção discriminatória quanto aos que têm pele de cor branca, de forma alguma. E um afastamento de quem fala em relação ao seu contexto de origem, também não. Então, fica sendo a letra a ideia de oposição racial entre quem fala e a quem a letra dirige. Né? Então, fiquem atentos, colocação de vírgula, assim como a compreensão contextual. Descritor 18, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então, por meio deste descritor, estudante, pode-se avaliar a habilidade em reconhecer a alteração de significado decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, dependendo da intenção do autor, a qual pode assumir sentidos diferentes do seu sentido literal. Então, será solicitada a compreensão desses efeitos de sentido, ou seja, o que o autor quis imprimir ao texto a partir da escolha de uma linguagem figurada ou da ordem das palavras, do vocabulário, entre outros. Fiquem atentos. Nós retiramos aí a questão 17 do simulado. Magritte, mentira de verdade. Uma maçã desenhada não mata a fome. Cão bravo na tela não morde. Que sorte! Eu, que adoro desenhar cobra cascavel, já teria ido para o beleléu. Então, olha como é preciso compreender algumas expressões para responder de forma correta. E para o beleléu, palavra de origem popular que significa morrer, falecer. A expressão em destaque no texto anterior acentua o contraste entre, olha só, a expressão em destaque é teria ido para o beleléu. Você já sabe o que é ir para o beleléu, né? Ir para o beleléu, morrer, falecer. E a outra expressão, né? Eu que adoro desenhar cobra cascavel, o desenho da cobra. Já teria ido para o beleléu. Mentira de verdade, se a mentira fosse verdadeira. A expressão em destaque no texto acentua o contraste entre a menina Magritte e a cascavel. Será? Não. A vida e a morte? Não. O cão e a cobra cascavel? Não. O contraste, a contradição, está justamente entre o desenho, o ato de desenhar a cobra e a realidade. Se ela fizesse esse desenho, olha só, eu adoro desenhar a cobra cascavel, já teria ido para o beleléu, ou seja, morreria. Né? Então, o contraste está entre o desenho e a realidade. Beleza? Então, a dica para esse descritor são os efeitos de sentido. O duplo sentido, a ambiguidade, ironia, humor. Esses efeitos de sentido são possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa. Então, nesse tipo de descritor, vocês vão encontrar o duplo sentido, que é um recurso no qual são utilizadas palavras ou expressões que possuem diferentes interpretações. Olha só, esse cartaz, esse anúncio, né? A escolha prudente, Colgate. Olha o termo utilizado, prudente, né? Prudente, duplo sentido. Tem o adjetivo, né, de agir com prudência, e prudente, se tratando de
de um creme dental. Né? Ambiguidade. Recurso utilizado, na maioria das vezes, sem que haja uma intenção. Trata-se de uma indeterminação de sentido que palavras e expressões carregam, dificultando a compreensão do enunciado. Por isso, seu uso deve ser evitado. Por exemplo, o irmão de João esqueceu seu livro na escola. Quem é o livro? De João? Ou do irmão de João? Ironia. Outro efeito de sentido muito comum, que consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em outro contexto diferente do usual, ganha um novo sentido, gerando um efeito de humor. Exemplo: que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém. Então, nesse descritor, vocês encontrarão esses efeitos de sentido. É interessante que você fique atento, né, para poder responder de forma correta. Será que utilizar ironia, humor, ambiguidade, o duplo sentido? Humor. Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor. Exemplo: reações do álcool. Na aula de química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? O aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente, ser amigo de todo mundo. Professor, tirou 10. Então, olha só, uma ação inesperada, não é? Causou uma resposta inesperada, provocou humor. Então, nesse tipo de descritor, você vai encontrar questões assim. E ainda, para exemplificar o descritor 18, nós colocamos aí um texto. Maria vai com as outras. Maria vai com as outras em ação. Os mesmos que hoje adotam Dunga como queridinho em redes sociais e no Twitter, é o novo, né? Serão os que voltar-se-ão contra o técnico da seleção em caso de fracasso. E o farão sem dó nem piedade. É uma legião de Maria vai com as outras, cujo cérebro não resiste à manutenção de uma opinião própria. Seus conceitos e preconceitos migram de forma proporcional à capacidade neural de raciocínio, quase nula. Podem cobrar depois. Segundo o texto, a expressão Maria vai com as outras significa pessoas que, letra A, têm pouca capacidade de raciocínio. Letra B, adoram o técnico da seleção. Letra C, falam mal do Dunga. Letra D, seguem a opinião dos outros. Então, resposta correta, letra D, seguem a opinião dos outros. Uma expressão bastante conhecida. Nossa, né? Último descritor 21, reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Então, neste descritor, você será convidado a reconhecer e perceber as opiniões diferentes sobre um mesmo fato ou tema. Demonstre sua capacidade de analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o seu, desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos, contrapondo suas interpretações, inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no texto. Então, vamos lá. De olho na dica. Essa habilidade é avaliada por meio do reconhecimento de opiniões diferenciadas sobre um tema, acontecimento ou pessoa em um mesmo texto ou em textos diferentes. Primeiro, observe que há diferentes opiniões sobre o mesmo fato ou tema. Segundo, identifique as referências intertextuais presentes no texto. Terceiro, perceba os processos de convencimento utilizados para atuar sobre o interlocutor leitor.
Nós colocamos aqui o seguinte exemplo. Texto 1. Emagrecer melhora a saúde, mas não melhora o humor, indica estudo. Emagrecer melhora a saúde, mas não melhora o humor, indica estudo. A pesquisa observou 1,9 mil pacientes britânicos acima do peso com mais de 50 anos, aconselhados a perder peso por questões de saúde. O estudo afirma que pessoas que perderam mais de 5% de peso ficaram mais saudáveis, porém mais propensas a sentir mau humor. Texto 2. Emagrecer faz bem para a saúde e também contribui para uma melhor noite de sono. Adultos obesos que emagreceram 5% do peso corporal total, depois de 6 meses, relataram que dormem melhor e por mais tempo. É o que revela um novo estudo apresentado numa reunião da Sociedade Internacional de Endocrinologia e da Sociedade de Endocrinologia em Chicago, nos Estados Unidos. Então, só a partir do primeiro parágrafo, já dá para responder a questão. Em relação à melhoria do humor das pessoas que emagreceram 5% do peso corporal, esses textos apresentam posições, letra A, complementares, letra B, contrárias, letra C, inconsistentes, letra D, semelhantes. Então, a resposta correta, posições contrárias. O primeiro fala que não melhora, não é? Eles foram pessoas propensas a sentir mau humor, não é? Olha só, afirmam que pessoas que perderam mais de 5% de peso ficaram mais saudáveis, porém mais propensas a sentir mau humor. Já no texto 2, olha o que eles afirmam. Adultos obesos que emagreceram 5% do peso corporal total, depois de 6 meses, relataram que dormem melhor e por mais tempo. Então, texto 1, texto 2 apresentam posições contrárias. Então, é isso. Espero, de alguma forma, ter dado a minha contribuição nesta revisão. Um beijo. Fiquem com Deus.